Bom dia a todos. O meu nome é Vera Silva, eu colaboro com a Kingspan há cerca de 6 anos. Estou com o meu colega José Sá, que faz toda a parte comercial Portugal. E no final vou deixar também os nossos contactos, caso haja alguma dúvida. É curioso que este projeto tenha sido antes de nós, porque, e estava a falar com o arquiteto, temos uma solução para resolver aquela pala de uma forma bastante fácil e bastante mais barata, penso eu. Mas lá chegarei. Deixa eu ver se eu consigo. Exato. Bom, para quem não conhece a Kingspan é uma empresa irlandesa, surgiu na década de 60, foi uma empresa familiar, ainda hoje é liderada por o filho do fundador. Nasceu nas traseiras da moradia da família e, na altura, começaram por fazer painéis sanduíches, portanto, para isolamento térmico. Entretanto, o grupo cresceu muito, desenvolveu-se. Neste momento temos 5 grandes áreas de negócio. Bom, vou passar um bocadinho à frente, mas basicamente nós continuamos com a divisão dos painéis sanduíche. Temos uma divisão que trabalha com isolamentos térmicos, a Insulation Division. Temos uma outra divisão ligada a Light and Air, portanto tudo que seja claraboias, desenfumagens, extração de ar. E depois temos mais 2 outras mais pequenas divisões de negócio, as Access Floors e Energy and Water. Cá em Portugal estamos de uma forma mais presente com a divisão de isolamentos térmicos, e é isso que vos venho cá falar, mas também, através de nós, podem chegar às outras divisões de negócio que existem em Portugal. Por exemplo, a Laço, a Colt, a Ondulin pertencem ao nosso grupo. E, portanto, podem também contactar-nos para saber mais um pouco sobre essas outras empresas e essas outras soluções. O nosso CEO disse esta frase que eu coloco sempre nas apresentações, na Kingspan, estamos unidos na missão de acelerar a construção de edifícios com emissões zero, mas sempre tendo como base as pessoas e o planeta. Portanto, não esquecer que os edifícios são feitos para as pessoas e respeitando sempre o ambiente. Temos inclusive um programa chamado Planet Passionate, que tem muito a ver com a questão do respeito pelo planeta e pela sustentabilidade. Temos dentro da área dos isolamentos térmicos, temos uma gama muito completa. A nível mundial, o grupo tem mais de 200 fábricas, estamos em todos os continentes. A nível mundial, somos mais de 25 mil empregados, mas a nível de isolamentos nós produzimos desde lá de rocha, PIR, PUR, XPS, EPS, espuma fenólica, painéis em vácuo. Portanto, temos uma gama bastante completa, sempre com desempenhos térmicos bastante eficientes. Por exemplo, o nosso produto mais desenvolvido, que é o Optimar, que é um painel em vácuo, tem um coeficiente de contibilidade térmica de 0,007, 5 vezes melhores que, por exemplo, o XPS. Obviamente que os preços também não são comparáveis, mas assim é. Bom, aqui para dizer, cá está, eu já falei um bocadinho nisto, vou passar à frente, basicamente são as divisões de negócio que nós temos, todas as nossas marcas. Aqui em Portugal também temos a Solatube, por acaso, que não falei, que também tem a ver com sistemas de iluminação natural, mas como digo, aqui estou a falar apenas como a representar a divisão de isolamento térmico, a Kingspan Insulation. E queria-vos falar em particular deste produto, que é um produto que nós produzimos aqui em Espanha e que é um produto que não tem uma espessura constante. Essa é a sua particularidade. A nível de coeficientes de contibilidade térmica, ele varia entre 0,026 watt por metro Kelvin até 0,028, portanto, bastante inferiores aos correntes no mercado, que ultrapassam quase sempre os 0,03. E é um produto muito interessante porque lá está, como não tem uma espessura constante, é muito interessante para fazer as pendentes das coberturas planas. E, em particular, há bocadinho estávamos a falar da questão daquela pala e da espessura que pode ser necessária naquela pala a nível de isolamento e que esteticamente pode ser um bocadinho estranho, e nós conseguimos ter uma espessura alta junto à casa e depois diminuir no isolamento
para, no fundo, de frente, de topo, conseguimos ter uma espessura menor. E, portanto, este produto em particularmente é muito interessante. Nós temos um serviço de apoio técnico que desenhamos a cobertura, portanto, quando enviamos para o cliente, para a aplicação final, vão os pacotes e as placas exatamente dimensionadas e desenhadas para aquela obra, mediante os tubos de queda, mediante a localização da obra e as necessidades de isolamento, mediante a própria geometria da cobertura. Portanto, nós temos esse serviço, o cliente manda-nos a planta com os tubos de queda, com os pormenores, e nós dimensionamos e enviamos para a obra exatamente as placas que têm que ser aplicadas naquela obra, com as dimensões que são necessárias. Obviamente que vai haver zonas em que temos espessuras baixas e depois vamos, para fazer a tal pendente, vamos ter que colocar espessuras constantes para fazer e cumprir o regulamento. No fundo, há uma otimização da pendente, retiramos a questão de argamassas de regularização para fazer pendente, o que também nos alivia um bocadinho a carga, o peso da cobertura, com a vantagem de termos um isolamento térmico melhor. E, no fundo, o que fazemos é exatamente isto, é um projeto tailor-made, portanto, para aquela cobertura, muito interessante também para questões de reabilitação, onde muitas vezes se mantém o isolamento existente e apenas se quer reforçar o isolamento, também pode ser uma solução interessante. Aqui temos algumas imagens. Portanto, o suporte, ali vê-se bem, o suporte pode ser qualquer um, metálico, betão, madeira, não é relevante. Aqui também há algumas imagens de obra. Neste caso, por exemplo, nós aplicámos um outro isolamento térmico por baixo, constante, com espessura constante, e depois por cima aplicámos o tal TT47 para fazer a pendente. E depois a membrana de impermeabilização. Portanto, o sistema consiste em suporte, isolamento térmico, pode ou não haver barreira para vapor, tem que se calcular. Portanto, suporte, barreira, isolamento térmico, que pode ser constante, e depois este para fazer pendente, e a membrana de impermeabilização. Normalmente sintética, não bituminosa, neste caso, porque tem a ver com o revestimento do próprio material. Este material não tem um revestimento bituminoso, tem um revestimento, uma espécie de véu de vidro, e, portanto, a membrana a aplicar-se é uma membrana sintética. PVC, TPO, EPDM, o que for. Nós aqui temos alguns casos práticos, também para mostrar um bocadinho que este sistema não é só para aplicar em coberturas planas de grande área. Às vezes, soluções um bocadinho mais complexas também podem usar este sistema. Temos um museu na Escócia, o primeiro. Eu não sei muito bem se eu consigo. Tem aqui um... Não tem. Pensei que tivesse aqui um ponteiro, mas não tem. Não faz mal. A primeira imagem é um museu na Escócia, foram 6.500 metros quadrados, onde usámos este sistema e foi bastante interessante. Ele conseguiu uma classificação BRIMA excelente e foi bastante. É um projeto muito icónico porque é de um arquiteto, o Ken Kuma. Não sei se conhecem, aliás, ele tem uma exposição agora na Casa da Arquitetura em Matosinhos, muito interessante, também recomendo. E fez o pavilhão em Macau este ano. Pavilhão de Portugal na Expo de Macau. Pronto, e é um edifício da equipa dele, da equipa de projeto dele, onde se utilizou este produto em particular. Mas temos desde museus até elementos, até edifícios menos icónicos, vamos dizer assim, como uma estação de bombeiros no Reino Unido, aqui um bocadinho mais pequenina, mas que também usou esta solução. Falarei mais à frente um bocadinho também das vantagens desta solução. Queria-vos dar aqui alguns casos mais práticos. Um hotel, também, aqui foi uma reabilitação, também se usou este sistema. Aqui tivemos o nosso Thermatapper TT47, que é este, que é o tal inclinado. E por baixo tivemos o equivalente, mas com espessura constante. Portanto, o Thermaroof TR27, que no fundo é o mesmo produto, mas tem uma espessura constante. Usámos os dois para fazer então a pendente.
Mas aqui para verem também a variedade de edifícios em que se pode aplicar isto. Porque normalmente, quando mostro aquela imagem, as pessoas pensam que são coberturas planas, grandes, simples, com 4 ou 5 tubos de queda e já está. Não, podemos também fazer desenhos adaptados e esse trabalho de projeto é nosso, nós damos esse serviço, para fazer edifícios um pouquinho mais complexos. Vantagens. Bom, antes de mais, nós, antes de afirmarmos estes números, fizemos alguns estudos independentes com alguns edifícios, vários edifícios, e o que verificámos foi que, a nível de instalação, nós conseguimos poupar cerca de 30% de dinheiro, vamos dizer assim, a utilizar este sistema. Porquê? Porque poupamos na argamassa para fazer a pendente, conseguimos, se for um projeto novo, conseguimos diminuir até, em alguns casos, a estrutura, a dimensão da estrutura, também se poupamos aí, e melhoramos a questão da eficiência energética. Portanto, lá está, conseguimos 3% menos de peso, minimizamos as cargas na estrutura, reduzimos os custos de fundação e de estrutura, diminuímos até, grande parte das vezes, pormenores de pontes térmicas e, portanto, é bastante vantajoso. Para além de que é um processo também mais fácil de aplicar, mais limpo, porque não tem argamassa, não tem os tempos de secagem das argamassas, portanto, é relativamente fácil de aplicar e, portanto, torna a obra também bastante mais rápida. Aqui também dizer que, bom, isto é uma característica do próprio produto, vamos dizer assim, são placas leves, são placas que uma pessoa consegue transportar, portanto não é um produto pesado. Isso também simplifica muito depois em obra, na aplicação. A nível de impermeabilização e desempenho a longo prazo, lá está. Utilizando este sistema conseguimos prevenir o impulsamento de águas, garantimos ali a compatibilidade de todas as camadas na impermeabilização e reduzimos a necessidade de manutenção ao longo da vida útil da cobertura. Para os instaladores, tem a vantagem de ser uma solução rápida e fácil de aplicar e limpa, com muito menos tempos em obra, e para o proprietário também faz uma redução de custos de capital e manutenção, para além de melhorar o desempenho energético do próprio edifício. Pronto, aqui algumas vantagens no que diz respeito também à questão da Passive House. Fazendo este isolamento pelo exterior, reduzimos a questão das pontes térmicas, conseguimos também valores de U muito baixos, porque como este isolamento tem um coeficiente de condutibilidade térmica entre 0,026 e 0,028, conseguimos reduzir espessuras e ter valores de U que são compatíveis com as metas da Passive House. Coloquei aqui mais 4 ou 5 fatores importantes no que diz respeito ao controle da umidade e da estanquidade, que também são requisitos importantes na Passive House, nomeadamente a estanquidade ao ar e à água, e a questão da eficiência global da envolvente. Pronto. Para já não dizer que este produto, não sei se estão familiarizados com estes termos, mas são produtos que têm GWPs e ODPs bastante baixos. Em resumo, e para concluir, neste caso, com este tipo de produtos, conseguimos ter uma melhor eficiência térmica, melhorar a questão da eliminação das pontes térmicas também, aumentar a estanquidade e, no fundo, reduzir o impacto ambiental do edifício. Tendo com estes produtos uma cobertura muito mais leve, muito mais rápida de construir e durável. Pronto. Depois coloquei aqui algumas outras vantagens também, mas que depois poderão ver com mais calma. E é isto. Deixo também os contactos meus e do meu colega, para qualquer dúvida que tenham. E, se tiverem alguma dúvida, estou a dispor. Sim. Sim, sim.
Nós, dentro destes produtos, temos uma grande variedade de produtos para diferentes aplicações, não só para coberturas, mas para paredes, pavimentos. Cada produto tem a sua especificidade. Neste caso, a especificidade deste produto TT47 é exatamente ele não ter uma espessura constante. Se vocês virem, claro que estas amostras, assim, vocês não conseguem ver, mas ele tem uma pendente. A pendente varia. A diferença é de 1,5 cm, portanto 30 de 45, 45 60. E, portanto, depois nós temos quer este com acabamento em véu de vidro, quer outro igual, mas com acabamento em alumínio. Tem muito a ver com o tipo de membranas de impermeabilização que depois vão ser aplicadas por cima do isolamento. Apesar de que este é o produto, comparativamente ao outro, é um bocadinho mais barato. E, para além, como disse, de ser leve e ser fácil de aplicar, a vantagem é que, como nós fazemos o trabalho de casa e damos ao cliente o plano de aplicação de obra, os pacotes já vêm todos identificados, numerados, portanto, o aplicador só tem que pegar e seguir o esquema que já a priori enviamos. Isso faz com que a rentabilidade em obra seja muito rápida, portanto, o tempo de aplicação é bastante rápido. E lá está, este produto tem um peso mais ou menos entre cerca de 35 kg no metro cúbico, portanto bastante leve, muito leve, e isso traz muitas vantagens, quer na aplicação, durante a aplicação, né, do transporte para a cobertura e tudo mais, quer depois na questão estrutural. Para dizer que, por exemplo, uma lã de rocha tem 150, 200 kg por metro cúbico. Portanto, tudo isso, sim. Em coberturas planas, o mais indicado é entre 130, mínimo, até 180 kg por metro cúbico. E isso faz com que haja cargas que estão na cobertura que são bastante mais complexas. Eu não falei, mas estes produtos devem ser aplicados mecanicamente, portanto, são fixados à cobertura, em qualquer tipo de suporte, como vimos. Dependendo da zona da cobertura e do tipo de suporte, temos também número de fixações diferentes e tipo de fixação diferente. Falei demais? Não há dúvidas. Pronto, muito obrigada então. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Desculpem, já agora, se quiserem uma amostra, nós temos algumas no expositor ali na entrada do edifício, na zona A, não é? Acho eu, que é a zona A. Portanto, estejam à vontade para pegar algumas.